Noite. Boa noite. Reflexão da noite de hoje, dia 2/3/2023. Noite de quinta-feira aqui na cidade de São Paulo. Uma boa noite, meu amigo. Uma boa noite, minha amiga. Reflexão da noite de hoje para você. A felicidade precisa nos encontrar trabalhando. Conta-se que uma vez, na casa de Pedro, o mestre Jesus, apelando para o caráter pedagógico da parábola, deteve-se na história de um mercador de remédios que, dedicando, buscador de verdade e escolhido por Deus para a sua propagação, transportava ervas, xaropes e curativos da cidade para o campo, por meio de um jumento indócil. Um dia, refletindo sobre os próprios defeitos, esse homem viu-se entristecido, julgando-se indigno de contribuir com o grande arquiteto do universo, com tantas tendências para o mal. Assim, ele seguiu com seu trabalho de atendimento aos doentes, recusando-se a utilizar o seu famigerado dom da palavra, conhecimento e inspiração para instruí-los. Assim, se por um lado a sua consciência apontava-lhe as imperfeições que o tornavam supostamente inapto a pregar a palavra, por outro ele sentia ímpetos de fazê-lo, dando vazão à divina orientação que parecia gritar dentro de si. Tal conflito, como não podia deixar de ser, levou o pobre servo ao desespero, suplicando o esclarecimento do grande invisível em oração. E eis que a resposta lhe veio naquela mesma noite, em sonho. No sonho, enquanto o mercador transportava uma carga para os doentes, montado em seu caprichoso jumento, um anjo lhe apareceu no caminho, pondo-se a questioná-lo sobre as tranquinices do difícil animal. Você faz ideia de quantos coices desferiu hoje esse animal? Tem ideia de quantas vezes ele deve ter mordido seus companheiros de estrebaria? Nisso, conhecedor de teimosa natureza de seu jumento, mas ardido diante dos questionamentos do emissário divino, o mercador se viu impossibilitado de responder com exatidão a que o anjo, percebendo a confusão, disse-lhe: entretanto, e deste animal que você se utiliza para transportar os medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria, o que por si só faz dele um auxiliar precioso. E o anjo prosseguiu: imagine se o pretexto de ser rude e imperfeito, este jumento se negasse a cooperar contigo, deixando ao léu os enfermos que dependem de você. Assim, o anjo orientou o mercador a retomar a abandonada tarefa de pregador da palavra, e despeito de não ser ainda um ser iluminado, pois assim o universo, testemunhando-lhe a boa vontade e dedicação em meio às limitações, lhe oferecia o devido amparo e aprimoramento. O final dessa parábola, é claro, se dar ao humilde mercador, despertando do seu sonho e grato pela resposta obtida, ajustando a própria conduta e seguindo firme no propósito da sua alma. Quando tomei conhecimento dessa parábola, fiquei impressionado pelo quanto ela me fazia refletir sobre a situação em que eu vivia, bem como pela conexão que ela me possibilitou estabelecer com as tantas leituras às quais eu habitualmente me dedico, no campo da espiritualidade, autoajuda e motivação. Você certamente já ouviu frases como: a inspiração existe, mas ela precisa encontrá-lo trabalhando. Tudo depende de uma ação. Ou até mesmo aquela que invocamente atribui a Jesus e dizem estar na Bíblia: faça a sua parte, que eu o ajudarei. A grande verdade é que a parábola, bem como essas frases de efeito e outros tantos ensinamentos presentes na filosofia, correntes universalistas e afins, revelam o caráter decisivo de nossas efetivas ações em prol do que desejamos. Seja espiritual, material ou afetivo, o seu objetivo, a sua concretização depende de firmes passos na direção deles, ou seja, depende de uma ação. Eu ansiava pela iluminação e recorria às tais experiências, como se quisesse, por meio delas, acelerar a minha evolução para então ser feliz, sábio e, por conseguinte, servir, e com base nisso enchia-me os olhos de vivências excessivamente dispendiosas que prometiam tornar-me criador de minha própria realidade e desenvolver a minha mediunidade ou até experiências sobrenaturais. Ledo engano.
Eu ignorava que para alcance de determinados objetivos há etapas imprescindíveis na história de cada um. Naturalmente, não estou falando de negativamente de técnicas, vivências, cursos e livros. Como eu disse, ainda me dedico a tais experiências, pois elas, como seu caráter terapêutico, nos dá insígnias interessantes e nos ajuda a traçar a nossa rota rumo ao encontro com nós mesmos. O grande problema é quando as tornamos como um caminho em lugar de vê-las como setas, como indicadores de algo passível de ser alcançado. E esse meu jeito de lutar pelos meus objetivos não se restringia a buscar espiritualmente. Não raro eu apostava na loteria, tendo em mente que, tirando a sorte grande, eu finalmente faria os cursos que desejava, teria o meu tão sonhado apartamento e daria uma vida confortável para meus pais. Enfim, havia sempre algo a se conquistar, sem a necessidade de empenho ou trabalho, para que então eu colocasse os meus planos em ação. E dessa forma eu desconsiderava o intenso trabalho ao qual grandes mestres da humanidade e até mesmo pessoas comuns do meu convívio haviam se dedicado para alongrar benefícios espirituais, financeiros e profissionais. Neste ponto, muitos poderiam me afirmar algo do tipo: mas você está se esquecendo do critério do menor esforço da lei da atração. De certo, não ignoro esta lei universal. Parece-me válido, porém, interpretá-la de maneira adequada, adentrando-nos para o fato de que mesmo a lei da atração compreende processos de limpezas que não raro nos colocam diante de questões difíceis que carecem de ser purificadas. Ou seja, a busca honesta é dedicada para a concretização dos seus sonhos mais profundos, inevitavelmente o colocará de frente com os desafios que sua alma precisa atravessar. Portanto, embasado em minha experiência pessoal, eu não desconsideraria a recorrer aos cursos, vivências, trabalhos, técnicas. Pelo contrário, eu apenas acrescentaria uma única sugestão: comece antes de estar pronto. Não faça planos condicionados a possibilidades futuras. Quando eu for iluminado, quando eu for rico, quando eu tiver um grande amor, se os seus objetivos são reais e refletem o verdadeiro desejo de sua alma, vá atrás deles, agora mesmo, ainda que os trancos e barrancos, pois é assim o movimento que o aproximará de tudo o que você necessita para então tornar-se abundantemente naquilo que almeja. Isso significa que o Criador esteja pegando pesado com você ou algo do tipo. Pelo contrário, significa que Ele já nos promoveu de tudo aquilo de que necessitamos para as grandes realizações. As demais, as necessidades do trabalho imediato, configura-se ainda como um sutil convite do universo para que vivamos a dádiva do agora, que nos reserva gratas oportunidades. Portanto, repito, comece antes de estar pronto, pois a vida dos seus sonhos é perfeitamente factível, mas ela precisa encontrá-lo trabalhando. Pense nisso. Essa é a reflexão da noite de hoje para você, meu querido amigo, minha querida amiga. A felicidade precisa nos encontrar trabalhando. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que assim seja. Amém.